Oiê! Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos falar um pouco sobre os sinais de pontuação. Sei que você já estudou isso tantas vezes. Todo ano você estuda sobre os sinais de pontuação, realiza atividades, mas sempre surgem dúvidas e precisamos ficar atentos ao escrever, mas também temos que estar muito atentos ao ler uma frase, ler um texto, ou até mesmo ao empregar esses sinais de pontuação na linguagem oral, no momento que nós falamos, que nós nos expressamos por meio da fala. Pontos de vista. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria: os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. E nós, protestaram as aspas. Somos tão importante quanto vocês. Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes neste diálogo. O mesmo digo eu, comentou 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Às vezes podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase "a guerra começou", disse o ponto de interrogação, é apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza, a guerra começou. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um ponto, nem uma vírgula. É preciso os 2, disse o ponto e vírgula. E aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final, e pôs fim à discussão. O que são sinais de pontuação? Os sinais de pontuação são recursos destinados à escrita com finalidades específicas. E para que servem os sinais de pontuação? Eles servem para representar pausas na fala, nos casos do ponto, vírgula e ponto vírgula. Ou então, serve também para reforçar, destacar entonações, que é o caso do ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Além da pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita as nossas emoções, as nossas intenções, os nossos anseios. Vamos relembrar um pouquinho em que situação que nós utilizamos cada um. O ponto final serve para dar final, indicar o final das frases, indicar uma pausa total, indicar que a frase terminou. Por exemplo, eu amo minha família. Pronto, falou, não precisa falar mais nada depois disso. A frase encerrou aí. Vírgula. A vírgula serve para isolar o vocativo,
isolar o aposto, isolar termos antecipados como complemento ou adjunto, serve para separar os nomes dos locais de datas, separar expressões explicativas, conjunções e conectivos, serve também para isolar orações adjetivas explicativas e serve para separar termos que possuem mesma função sintática na frase. Por exemplo, o menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. O ponto de interrogação. O ponto de interrogação é aquele famoso ponto da pergunta. Muita gente não lembra o nome correto quando precisa aplicar uma atividade. Ponto de interrogação é utilizado para formular perguntas diretas. Por exemplo, você quer ir conosco ao cinema? O ponto de interrogação também serve para indicar surpresa, expressar indignação ou atitude de expectativa diante de uma determinada situação. Por exemplo, qual será a minha colocação no resultado do concurso? Ou então, às vezes a pessoa te fala alguma coisa e você faz uma pergunta como espanto. Alguém te conta alguma coisa e você fala, o quê? Ponto de exclamação. Ele é utilizado depois de frases que expressam sentimentos distintos, tais como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, espanto. É usado também depois de vocativos e algumas interjeições, nas frases que exprimem desejo. Por exemplo, exemplos que nós podemos utilizar o ponto de exclamação. Alguém te conta uma história estranha, aí você fala, que horror! Outra frase, outro exemplo. Não! Gritou a mãe desesperada ao ver o filho em perigo. Ponto e vírgula. Serve para separar itens enumerados. Serve também para separar um período que já se encontra dividido por vírgulas. Por exemplo, ele não disse nada, apenas olhou ao longe, sentou por cima da grama, queria ficar sozinho com seu cão. 2 pontos. Se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala, se quer indicar uma enumeração, por exemplo, quero lhe dizer algumas coisas. Não converse com pessoas estranhas, não brigue com seus colegas e não responda à professora. Aspas. É utilizado quando dentro de um texto acontece a citação de uma fala que é de outra pessoa. Utilizamos também expressões estrangeiras, neologismos, gírias. Nada pode com a propaganda de outdoor. Então, sempre que aquela fala não é sua, ou você está destacando uma palavra que é o caso aqui de outra língua, você usa aspas. Reticências. Os famosos 3 pontinhos. Às vezes a pessoa não sabe o nome correto. Qual sinal de pontuação a gente coloca nessa frase aqui? Professora, os 3 pontinhos. Os 3 pontinhos têm um nome, chama reticências. E são usados para indicar supressão de um texto, interrupção ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando. Por exemplo, e então veio um sentimento de alegria, paz, felicidade. Ou então outra frase, eu gostei da nova casa, mas do quintal. E depois de reticências, nós temos também parênteses. O que são parênteses? São sinais de pontuação que marcam um momento intercalado no texto, onde há acréscimo de informação acessória. A gente percebe muitas vezes nos textos que dentro da frase
tem alguma coisa escrita em parêntese. Aqui eu trouxe o exemplo de datas. Tem data, por exemplo, essa frase aqui, Carlos Drummond de Andrade, aí tem a data, 1902 a 1987, é um dos mais importantes poetas contemporâneos do Brasil. Nós podemos ler a frase sem falar o que está dentro do parênteses, não vai perder o sentido, só que é uma informação a mais que dá na frase. Se eu ler, Carlos Drummond de Andrade é um dos mais importantes poetas contemporâneos do Brasil. Não mudou o que eu queria dizer, só que o que está entre parênteses é uma informação que pode ser acrescentada. Espero que a aula de hoje tenha acrescentado alguma coisa, que vocês consigam realizar as próximas atividades. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, ou se preferir, faça pesquisas aí na internet, o material que você tiver disponível. E até a próxima!